Olá pessoal, hoje nós iremos tratar sobre ângulos. Trataremos sobre geometria plana, mas conceitos bastante básicos no que se refere à geometria plana. Seria a base fundamental para os conhecimentos de geometria plana, ok? Então, resolvi dar essa aula porque eu tenho um projeto de mais adiante falar sobre o teorema de Tales, etc., falar sobre ângulos também dentro de triângulo, dentro de polígono, ângulos externos, etc. Então, sem mais delongas, vamos às definições que são bastante tranquilas de serem entendidas. O que seria ângulo em geometria? Olha, o ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Notem só, origem ou vértice trata-se do mesmo sentido. Então, ó, eu tenho aqui a origem no ponto O e daqui partiu dois segmentos, ok? O segmento AO e BO, ou OB, AB, tanto faz. Então, o O, ele representa o vértice do meu ângulo. O segmento AB, OB e OA e OB representam os lados do nosso ângulo. E como é que a gente escreve matematicamente um ângulo? Um ângulo ele é representado, ele pode também ser entendido como a região aqui interna entre duas semirretas ligadas por um vértice comum, ok? Então, ó, como é que eu represento um ângulo também de uma outra forma, além da forma AOB? Note que o O está com um chapeuzinho ali, porque o O está indicando que é de onde é formado o ângulo, ok? Então, o ângulo ele pode ser representado também pelas letras gregas minúsculas, pelas letras minúsculas do alfabeto grego. Então, muito comum, muito usual o alfa, mas você pode também nomear o ângulo de acordo com qualquer letra grega minúscula. Pode ser beta, teta, ômega, não importa. Então, desde que seja uma letra grega, ok? Note o seguinte, que um ponto, ele é representado por letras maiúsculas, tá, pessoal? O ponto, esse aqui é um ponto, que determina o segmento OA. Esse é um ponto B, que está sobre a reta O aqui, mas que determina o segmento OB, perfeito? Então, partindo para, acredito que essa noção intuitiva de ângulo, ela é bastante tranquila, uma vez que você observa até no cotidiano, de um modo geral, até numa construção civil, quando você fala de um ângulo, você quer levantar uma parede, você sabe que ela tem que fazer com a horizontal um determinado ângulo, no caso, um ângulo de 90 graus, que nós vamos ver adiante. Você tem aí várias situações, a quina de uma parede, enfim, representam, na verdade, são planos que unidos dão reta. Porém, se você imaginar somente retas ali naquele plano, dois planos unidos numa quina, você vai estar indicando ali, considerando somente as retas, você vai estar indicando a quina ali, que é o vértice do ângulo, ok? Então, partindo para como que a gente vai medir um ângulo, como que é medido um ângulo, como que é representado matematicamente a unidade de medida de um ângulo. Um ângulo é representado, olha só pessoal, com essa bolinha por cima, é um algarismo com uma bolinha por cima que representa grau. O ângulo é representado normalmente com a unidade grau. Então, essa unidade grau é
uma representação geométrica de uma circunferência na qual você vai cortar essa circunferência em partes iguais 360 vezes. Ou seja, 1 grau equivale a 1, olha a bolinha lá em cima, não é zero isso aqui não, isso aqui é um símbolo de grau, tá? É igual aqui a 1 sobre 360 avos da circunferência, ou seja, eu peguei a circunferência, fatiei ela em 360 pedacinhos e aí eu encontro 1 grau. Porém, ao falar em grau, nem sempre nós vamos encontrar medidas exatas em graus. Às vezes a gente vai precisar de submúltiplos do grau. E aí a gente entra nessa parte de submúltiplos do grau, que é o minuto, que é representado por esse tracinho aí, ó, que vocês estão vendo. É um número com um tracinho por cima aí. E o segundo, que não poderia ser diferente, é um tracinho, é um número com 2 tracinhos, ok? Então eu dei o exemplo aqui, ó, de 1 grau. Como é que eu represento 1 grau na forma de minuto? Vai ser 60 minutos. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto? 1 minuto representa o quê? 60 segundos. Como é que é representado os segundos? 60 com 2 tracinhos em cima lá. Ok? Vamos para a próxima. Se me permitem, eu vou virar a folha aqui, tirar a folha. E aí nós vamos falar, aí já vai começar a melhorar os nossos conhecimentos. Nós vamos falar agora sobre ângulos opostos pelo vértice, ou simplesmente OPV. OPV, ok? Quando você, de modo geral, quando você tem 2 retas que se interceptam em um ponto comum, que nós chamamos de vértice, então, esse é o vértice. O vértice. Então, ao se interceptarem, essas 2 retas vão formar 4 ângulos que têm características bem peculiares. Esses 4 ângulos, eles de par em par, eles são iguais. Como assim? Os ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se eu disser que aqui é alfa, o ângulo oposto a alfa também será alfa, ok? E se eu disser, vamos ver se essa caneta está... E se eu disser que este ângulo aqui é beta, evidentemente que o oposto a este ângulo pelo vértice aqui, também será beta, terá a mesma medida. Quando a gente fala alfa e beta, são ângulos com valores genéricos, de um modo para generalizar. Eu não sei exatamente o valor, mas sei que ele é alfa e aqui é alfa. São opostos pelo vértice. Se aqui é beta e aqui é beta, porque são opostos pelo vértice. Vamos dar um exemplo numérico para como que aparece isso normalmente nas atividades. Calcule a medida do ângulo AOC. Eu quero calcular a medida do ângulo AOC. Eu quero esse ângulo aqui, né, pessoal? É esse ângulo que eu quero, né? Mas para achar o ângulo AOC, eu tenho que achar o valor do x. Concordam comigo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a teoria lá que diz o quê? Que os ângulos, eu vou escrever aqui, ângulos opostos
pelo vértice são iguais. Certo, pessoal? Então, os ângulos opostos pelo vértice, isso é algo que a gente tem como provar, porém não vamos fugir, tornar algo que é fácil, fazer parecer ser difícil, ok? Então, olha só, se eu sei que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, então eu posso dizer que se esse ângulo aqui é 5x menos 20, e esse ângulo aqui é 2x mais 10, eu posso dizer, se eles são opostos pelo vértice, aqui é o vértice, né? Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, eles guardam uma igualdade entre eles. Então, ó, eu posso escrever da seguinte forma. Deixa eu localizar minha caneta azul aqui. Tá aqui. Vamos lá? Então eu posso escrever que 5x menos 20 tem que ser igual a 2x mais 10. Agora vamos justificar isso. Por quê, hein? Porque eles são opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice, portanto são iguais, ok? E aí é só calcular uma equaçãozinha, uma igualdade de equações. Vamos passar a variável x para o primeiro membro da equação. Vou ficar com 5x menos 2x. E aquilo que não tem x, não tem variável x, eu jogo para o outro lado. Lembrando que eu vou repetir aquilo que não tem x do outro lado também. Então, ó, o 10 ele continua aqui, vou passar o menos 20 para o outro lado, vai ficar mais 20. Daí, 5 menos 2, 3x, igual a 30. Aqui o 3x, o 3 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado, ele vai ser usado a operação inversa, vai dividir o 30. Então o x é igual a 10. Aí o cara desavisado, o cara que não está prestando atenção no que vai fazer, no que precisa fazer, a gente vai lá no comando da questão, ele pede o quê? Calcular a medida do ângulo que? AOC. O ângulo AOC é o quê? É 5x menos 20. Note que eu encontrei 10 e existe a opção 10 para você marcar aqui. Um monte de gente vai lá, corre, acha que achou a resposta, vai lá e marca o 10 e aí dança na questão. Então, vamos achar o ângulo AOC. Então, o ângulo AOC é igual a 5x menos 20. Logo, 5 vezes o x, que é 10, menos o 20. 5 vezes 10, 50, menos 20. Logo, o resultado, 30 graus. Vou colocar a bolinha aqui de ângulo, para a gente nunca esquecer que estamos trabalhando com medida de ângulos, ok? Vamos falar agora sobre a bissetriz de um ângulo. Como é que é a bissetriz de um ângulo? Olha, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo exatamente ao meio. Eu tenho um ângulo AOB. Se eu tenho uma semirreta que parte do vértice, né, do O, e divide esse ângulo ao meio, essa semirreta, ela é a bissetriz do ângulo AOB. Importante entender que uma bissetriz
divide o ângulo em dois ângulos iguais. Divide o ângulo total, o maior, em dois ângulos menores que são iguais. Ok? Então vamos para um exercício que não é tão óbvio, não é tão tranquilo de resolver, pois vai aparecer ali uma expressãozinha que é um pouquinho trabalhosa, mas vamos caminhar aqui no raciocínio. Olha, ele pede o seguinte, a informação, ele diz o seguinte: se OQ é bissetriz do ângulo AOB, isso é uma informação importante, ele afirmou que é bissetriz. Se ele afirmou que é bissetriz, eu sei que este ângulo é igual a este. Tudo bem? Beleza. Isso é uma informação importante. De A ou B, determine o valor do X. Eu quero achar o valor do X, porém, se você observar aqui, aparece X e aparece Y na questão. Então, eu tenho que trabalhar com a ideia de ângulo. Lembrando o seguinte, se eu pegar o ângulo todo aqui, ó, o ângulo todinho aqui, eu tenho quantos graus? Eu tenho 180 graus. Tudo bem, pessoal? Ó, vou escrever de caneta vermelha para vocês entenderem aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, tá aqui, partir daqui, ó, partir daqui, e for direto até aqui, é o ângulo de meia volta, não é, pessoal? O ângulo de meia volta, ele mede 180 graus. Ah, então, peraí. Então, eu posso dizer que 2y vai ser igual a y menos 10, mais, não vou usar parênteses, porque o sinal é mais aqui, x mais 30. Então, 2y é igual a y, que eu não tenho y para adicionar, então eu deixo ele quietinho, menos 10. Vou adicionar o x aqui, ó, mais x, porque não dá para adicionar os dois, não dá para dar resultado aqui, então ele vai representar apenas uma expressão algébrica, y mais x. E esse com esse eu posso adicionar mais 20. Então, como eu quero isolar uma variável, vamos isolar a variável y. Aliás, podemos passar todas as variáveis para o outro lado da igualdade. Eu vou ficar com 2y menos y menos x é igual a 20. Logo, y menos x é igual a 20. Ok? Guardo isso aqui. Não achamos nada aqui ainda. Não nos deu a resposta, mas irá nos ajudar bastante. Vamos partir agora para o segundo raciocínio. O segundo raciocínio é que OQ é bissetriz. Esse segmento vermelho aqui que eu pintei aqui, ó, ele é bissetriz do ângulo AOB. Se é bissetriz, eu posso dizer que y menos 10 tem que ser igual a quem? A x mais 30. Daí a gente conclui que y mais x é igual a 30 mais 10. Y mais x é igual a 40. Perfeito. Estamos diante de duas equações com duas variáveis, logo, podemos montar um sisteminha que é bem tranquilo para se resolver. Olha só o sistema que nós vamos montar aqui. Vou tentar aqui separar.
olha só o sistema que nós vamos montar aqui. Prestem muita atenção. A equação 1 me diz que y menos x é 20. E que a equação 2 me diz que y mais x é igual a 40. Olha, não preciso fazer nem muita coisa aqui. Só adicionar as duas equações, eu vou cancelar a variável x aqui, ó. Se eu somar essa equação com essa, eu vou cancelar a variável x, porque estão sinais opostos. E aqui, a resposta que eu vou encontrar para essa adição vai ser 2y igual, vou adicionar aqui evidentemente, 60. Logo, y é 60 sobre 2. Y é igual a 30. Beleza. Achei o valor do y. Substitui em qualquer uma das equações para encontrar o valor do x. Vou optar por essa aqui, ó. Y mais x igual a 40. Eu sei que o y é 30. 30 mais x é igual a 40. Passando o 30 para o outro lado, x igual a 40 menos 30, x igual a 10 graus. Ok? Então, ó, ele pediu para achar o valor do x, o x é igual a 10 graus. Perfeito? Espero que tenha sido bem explicado, apesar de ter ficado um pouquinho apertadinho aqui. Mas o sisteminha é bem tranquilo de se resolver para quem está familiarizado aí com sistemas. Eu tenho no canal aí questões que eu ensino a resolver sistema de equações. Vocês podem consultar aí que vocês vão encontrar. Vamos para a próxima etapa aqui, falando agora sobre a classificação dos ângulos. Vamos classificar os ângulos agora. Olha, os ângulos eles podem ser classificados de acordo com a abertura deles, né? Agora você pode me perguntar, existe ângulo nulo? Sim, existe. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que dando o exemplo aqui da tesoura aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus, hipoteticamente falando. Se eu for fechando, ele vai diminuindo, ó. Ele vai diminuindo. Quando os dois lados da tesoura se encontrar, já não vai haver mais ângulo. Ou seja, este ângulo passou a ser 0 grau. Que se confunde com 360 graus também, porque quando você dá uma volta inteira, você acaba parando no 0. Acho que deu para entender, mas vamos para uma definição dos ângulos que mais nós vamos trabalhar, que são os ângulos reto. Um ângulo reto, ângulo de 90 graus, ele tem uma característica importante, que ele faz o seguinte: as retas R e S, como eu dei exemplo aqui, elas se interceptam formando um ângulo, e esse ângulo a gente representa com esse quadradinho aqui, ó. Toda vez que você vê um ângulo que tenha esse quadradinho, eles não vão escrever que é 90 graus. Você vai entender que essa simbologia aqui é 90 graus. E quando dois ângulos formam um ângulo de 90 graus, na verdade ele forma 4 ângulos aqui, né? Esse ângulo é de 90, esse também é, esse também é, porque ele todo dá 360, a volta inteira, né? RS são retas perpendiculares. Podemos, em alguns livros também trazem que as retas são ortogonais. Ortogonais quer dizer, forma um ângulo de 90 graus, certo? Partindo agora para o próximo ângulo, que é o ângulo agudo. O que seria um ângulo agudo? Pessoal,
ângulo agudo. Se eu disser que aqui a reta, o segmento é OA, OB, esse ângulo, vocês há de convir que é um ângulo que é menor do que o ângulo de 90 graus, ó. Olhando aqui assim, ó. Se a gente fizer direitinho aqui, ó, aproximadamente, este é um ângulo de 90 graus. O ângulo de agudo, ele é um ângulo menor, tá vendo, ó? Então, ele é um ângulo que não é 0 e não é 90. Ele está entre 0 e 90, ok? Então, o ângulo agudo é um ângulo que eu chamei de alfa aqui, né? O ângulo alfa é um ângulo agudo. O que a gente tem que entender? Que o ângulo alfa, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Perfeito? Vamos para o ângulo obtuso. A definição de ângulo obtuso. Olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Fazendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, perfeito? Ó, esse ângulo aqui, 90 graus. Se eu abrir mais este ângulo, note o seguinte, este ângulo, ele vai ser maior do que 90 graus. E não vai ser 180 graus. Ele vai estar entre 90 e 180 graus. Entre 90, que é um ângulo reto, e 190, que é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, olha o desenho. Eu tenho um ângulo formado pelos segmentos OA, OB, ok? O ângulo alfa. Tracei aqui, ó, segmentei aqui uma retazinha, indicando os 90 graus aqui, ó. Esse ângulo tem 90 graus, certo? Note que o alfa, ele é maior do que 90 graus. Só que ele é maior que 90 graus e ele é menor do que 180, porque se ele desse uma volta até chegar na horizontal aqui, seria 90 graus. Seria 180 graus, perdão. Seria 180 graus. Então, o ângulo alfa é um ângulo obtuso. Qual é a característica dele? Ele está entre 90 e 180 graus. E aí, nós até usamos esse conceito no exercício anterior, falando do ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de meia volta. É esse ângulo aqui, ó. Não sei se a tesoura não vai dar para abrir, porque ela não abre toda fazendo um ângulo raso. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a formação de dois ângulos aqui, ó. Então, à medida que eu for, aqui forma-se um ângulo de 90 graus, ok? Então, ó, à medida que eu for abrindo, ele é um ângulo obtuso. Quando eu chegar na horizontal, onde os dois ângulos estão no mesmo segmento, vamos dizer assim, né? Estão sobre uma mesma reta, né? O ângulo está sobre a mesma reta. Então, esse ângulo é um ângulo raso, um ângulo que mede 180 graus. Quando eu fiz isso, pessoal, é como se eu pegasse um pedaço, uma das canetas estivesse para cá e a outra caneta estivesse para cá. O ângulo formado entre as duas canetas dá 180 graus, ok? Espero que tenha sido bem esclarecido. Essa noção ela é bem básica, porém muito necessária para entender exercícios mais complexos, ok? Então vamos para o próximo contexto aí. O próximo contexto diz o seguinte: vamos falar sobre ângulos complementares. Professor, ângulos complementares, o que seria isso? São ângulos que, se você pegar e somar eles, o resultado vai dar 90 graus. Ah, então ângulos complementares, se eu pego um ângulo A mais um ângulo B, se a soma dele der 90 graus, ele é um ângulo complementar? Sim. E aí, se eu quiser achar o complementar de um ângulo, vamos supor que eu tenha um ângulo de 20 graus. Eu quero achar o complementar.
Eu quero achar o complementar dele. O complementar dele é o que falta para chegar a 90 graus. Eu tenho... Vou pegar o exemplo ali, ó. Vou dizer que o alfa mais beta, um ângulo complementar é 180 graus, né? Então, ó, para achar o complemento de um ângulo, eu posso dizer que alfa é 180 menos beta. E eu considerei o quê? Que beta, na verdade, é o quê? É o meu ângulo dado. Então, alfa vai ser o quê? 180 menos o ângulo dado. Alfa é o complemento de 20. Então, ó, alfa vai ser 180. Perdão, pessoal, aqui não é 180, 90, né? 90. Eu estou pulando etapas. 90. É porque eu estou lá no assunto posterior. Então, ó, o complementar, a soma dá 90. Então, eu passei o beta para o outro lado. Para achar o complementar de um ângulo, basta eu fazer 90 menos o ângulo dado. Então, ó, alfa, eu quero achar o complemento de alfa, que eu chamei de 20 graus, vai ser o quê? Vai ser 90 menos o ângulo dado. O ângulo dado, o complemento eu chamei de alfa, o complemento de 20 graus vai ser 90 menos 20. E aí o complemento é 70, né, pessoal? Desculpa a confusão que eu fiz do 180, que logo em seguida nós vamos falar sobre suplementares. Vou recapitular aqui a soma de dois ângulos. Quando acontece a soma de dois ângulos e o resultado dá 90 graus, quer dizer que esses ângulos são complementares. Ou seja, vamos entender melhor? Um complementa o outro. Esse complementa esse para chegar a 90. Se me faltar esse, eu vou achar o complemento que falta para chegar a 90 graus, certo? Se eu disser que esse ângulo aqui vale 20, o complemento será representado pelo beta. O beta vai ser 90 menos 20, que é o complemento, o que falta para chegar a 90 graus. Vamos para o ângulo suplementar que eu antecipei aqui, peço mais uma vez desculpas aí, mas espero que tenha sido esclarecida a dúvida aí. O ângulo suplementar, como é que eu faço? Vou adiantar aqui para você entender melhor, para não ter confusão. Como é que eu acho o suplementar? Suplementar, a definição de ângulos suplementares é que a soma dos dois ângulos quaisquer, se eu somo dois ângulos, o resultado dá 180, esses ângulos são chamados ângulos suplementares. Aí como é que eu acho o suplemento de um ângulo? O suplemento de um ângulo, ó, vou isolar o alfa aqui, ó. Alfa é 180, basta eu pegar 180 menos o ângulo. Ok? Então, alfa está representando o suplemento do ângulo beta, ok? O que falta em beta, o que falta em alfa para encontrar 180 graus. Alfa é o que? É 180 menos beta, ok? Um exemplo tranquilo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo de 70 graus, eu quero achar o suplemento dele. Bem tranquilo, basta eu fazer 180 menos 70, isso vai me dar 110 graus. Esse ângulo aqui é o suplemento de 70.
é o que falta em 70 para chegar a 180. Espero que tenha sido bem claro aí. E temos os ângulos replementares. O que seriam os ângulos replementares? São ângulos cuja soma dá 360 graus. Ah, peraí. Professor, se eu tivesse o ângulo 182, eu quero achar o replemento deste ângulo. Basta eu fazer 360 menos 180. E aí nós vamos ter 360 menos 182. E aí nós vamos encontrar 178 graus. Ok? Então, ó, para achar o replemento, eu sempre coloco o alfa aqui como o replemento de alfa vai ser 360 menos beta. Bom, aí ele deu exemplo aqui, ó. Qual é o complemento de 46 graus? Como é que eu acho o complemento? O complemento é alfa igual a 90 menos beta. Ok? Então, ó, alfa vai ser 90 menos 46. Alfa é igual a 44, né? 44 graus. Perfeito? Próximo exemplo. A medida de um ângulo, aí ele já pede um probleminha já mais elaborado, né? A medida de um ângulo é igual a terça parte do seu suplemento. Primeiro a gente vai entender o seguinte: suplemento. O que é suplemento? O suplemento é alfa igual, suplemento é 180, né? 180 menos beta. Ah, então peraí. Ele diz o seguinte: a medida de um ângulo, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x, x é o ângulo, então, a medida de um ângulo x é igual a terça parte do seu suplemento. O suplemento de x, suplemento de x, nada mais é do que 180 menos x. É o que falta em x para completar 180 graus. Então, ó, a medida de um ângulo é igual a terça parte, ou seja, terça parte é dividir por 3, né? De seu suplemento. Então, ó, a medida de x é a terça parte do suplemento de x. Então, ó, 180 menos x dividido por 3, a terça parte. Portanto, a gente conclui, multiplicando em cruz aqui, ó, podemos dizer que 3x é igual a 180 menos x, passa o x para o outro lado, 3x mais x é igual a 180, 4x é igual a 180, x é 180 dividido por 4. Portanto, x
é igual 180 dividido por 4, vai dar 90 não, vai dar 45, né? 180 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2, abaixa o 0, 45 graus. E aí, para a saideira, um exercício um pouco mais complexo, mais elaborado, e é assim exatamente que cai em concurso. Ele diz assim, ó, o quíntuplo, quer dizer, o quíntuplo 5 vezes, né? O quíntuplo do suplemento do complemento. O que seria o complemento de um ângulo? Vamos dizer que o ângulo seja x. Estamos admitindo que o ângulo é x. Qual é o complemento de x? Vai ser 90 menos x. Aí ele fala assim, ó, o quíntuplo do suplemento de x. O suplemento deste ângulo vai ser 180 Não é isso, pessoal, que a gente faz para achar o suplemento? Ó, olha lá o suplemento lá, ó. Sempre vai ser 180 menos o ângulo. Então, o ângulo em questão é 90 menos x. O quíntuplo do suplemento do complemento. Então, o suplemento do complemento, vamos achar? 180 menos 90 menos x. Olha o que nós estamos achando. Ó. Isso aqui, ó, é o complemento. Esse aqui é o suplemento do complemento. Então vamos achar o suplemento do complemento. Então 180. Eliminar o parênteses, menos 90 mais x, fiquei com 90 mais x. Esse é o suplemento do complemento. Aí ele continua, de um ângulo é igual ao triplo do replemento do suplemento. Suplemento o que é? O que é o suplemento? Suplemento. Guarda isso aqui, ó, essa informação importante. Ok? Então, ó, é igual ao triplo do replemento do suplemento. O que é o suplemento? Suplemento 180 menos x. Esse é o meu suplemento. Ok? O replemento do suplemento, replemento é o que, pessoal? Não é 360 menos o ângulo? O replemento deste ângulo aqui, ó, que ele está pedindo, o replemento vai ser 360 menos, abro parênteses, 180 menos x, e aí resolvo aqui, ó, 360, vou trocar o sinal de tudo, menos 180 mais x, logo, o replemento do suplemento vai ser 180 mais x. Vou colocar aqui, ó, replemento do suplemento. E aí a gente volta ao exercício para montar o que a gente precisa. Ele diz que o quíntuplo do suplemento do complemento.
Suplemento do complemento. Nós achamos quanto aqui, ó? 90 mais X. Então, ó, 90 mais X, ele diz que é o quíntuplo, né? Então, vou multiplicar por 5. É igual ao triplo do replemento do suplemento. Então, é 3 vezes o replemento do suplemento. 3 vezes o quê? O que nós encontramos? 180, parênteses, né? Mais X. E aí nós temos 5 vezes 90, basta você multiplicar 5 vezes 9 e acrescentar um zero. 5 vezes 9, 45, e acrescenta um zero. Mais 5 vezes 5, isso eu copiei certo aqui, ó, que é X. 5 vezes X, 5 vezes X, 5X. Isso vai ser igual 3 vezes 180, basta multiplicar 3 vezes 180, 3 vezes 18, dá 54. E acrescentar um zero. Mais 3x. Melhorando isso aqui, posso passar tudo que é variável para um dos membros da equação e o que não é para o outro lado. Então, ó, acompanha comigo o que eu vou fazer. Vai ficar 5x menos 3x é igual a 540 menos 450. Opa, deu. Vou escrever aqui embaixo, pessoal. Então, ó, 5x menos 3x é igual a 540, que já estava, menos 450. Então, ó, 2x, né? 5 menos 3, 2, é igual 540 menos 450, 90. X é 90. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 45 graus. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa primeira aula aí de conceitos iniciais de geometria. Espero ter ajudado nesse sentido. E peço que deixe o like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos aí. Não deixe de dar um joinha no vídeo aí para valorizar e muito o nosso trabalho. Afinal de contas, estamos fazendo isso aqui imprimindo o maior esforço possível para que realmente vocês consigam entender de uma maneira bastante tranquila a matemática. O objetivo principal aqui é atingir aqueles alunos que têm dificuldade, sobretudo aqueles alunos que vão prestar algum exame ou uma prova, etc. Creio e acredito e quero crer, né, que eu esteja realmente ajudando a galera aí que está assistindo as aulas. Pessoal, há várias visualizações no canal. Eu vou pedir, você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força. Não custa nada. Diariamente estamos colocando vídeos aqui de resolução, de explicações teóricas. Então, não esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. A sua inscrição, ela é muito importante para que o canal cresça um pouco mais e atinja mais número de pessoas, ok? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês, para todos vocês.